Sejam bem-vindos ao canal Fulcros, aqui é o Fernando e olha que alicate muito interessante a gente tem hoje. Esse aqui é o Ross Lockline. O pessoal aí que é entusiastas, né, os entusiastas de ferramenta vintage certamente já conhece, porque esse alicate aqui, principalmente, né, nos sites e no YouTube, aqui no YouTube, quando a gente pesquisa em inglês sobre ferramentas vintage, a gente acaba deparando com esse Ross. Eu vi esse alicate há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, de um youtuber que chama Scout Crafter. Ele restaurou esse alicate, me chamou muita atenção esse vídeo que ele fez restaurando o alicate. Eu queria muito conseguir um desse, né? Porque o mecanismo que ele tem me chamou bastante atenção. Eu queria entender como é que o mecanismo funciona. Eu até fui lá nas patentes, né? E dá para ter uma noção, mas quando a gente tem a ferramenta em mãos aqui é outro nível. E esse daqui eu ainda tive a oportunidade de restaurar ele também, né? Só que a minha restauração é restauração, vamos dizer assim, mais a nível de museu, né? O Scout Crafter, ele levou ele na roda de esmeril com aquela roda de latão, deixou o alicate embelezado, né? Esse daqui eu apenas tirei a oxidação superficial dele, né, usando Scotch Brite, depois desengripei, fiz a limpeza ultrassônica, lubrificação e proteção da superfície dele com o Fluid Film, né? Por isso que ele ainda está um pouco oleoso assim, né? Mas isso é desejável, exatamente esse óleo que protege ele contra a oxidação futura e é muito eficaz. Mas enfim, né? O Ross Lockline, ele tem um sistema de alavancagem por Kami, né? O pessoal assim talvez mais moderno, não sei se esse é o termo. O pessoal que gosta mais de coisa nova deve estar aí pensando, mas que porcaria de alicate velho que é esse? Só que esse alicate ele tem um mecanismo aqui muito interessante que ele trava numa peça quase como um vice grip, um alicate de pressão. Vou pegar aqui uma porca para mostrar. Então ele cravou aqui, a gente aperta ele aqui, né? E a trava por Kami mantém a peça fixa, né? Então a peça aqui continua travada como se fosse um alicate de pressão. Mas diferente daquele design do Vice Grip, alicate de pressão tradicional, esse daqui ele não tem aquele sistema de 3 barras, o mecanismo chama Overcenter, né? Esse daqui é um mecanismo que aqui dentro tem um came, né? E esse came ele pressiona aqui contra a parede e faz ele travar. E para destravar, a gente destrava ele muito fácil com uma mão só. Então aqui ele destrava. Se a gente aperta aqui, ele não abre pela ponta. Você pode pôr muita força aqui na ponta, ele não abre. É um alicate comum, um alicate tradicional. Deixa eu pegar um aqui para a gente ver. Claro, todo mundo conhece um alicate, mas só para ilustrar. Então, um alicate tradicional, se a gente abre ele pela ponta, ele vai abrir aqui o cabo. Se a gente põe uma força aqui na ponta, precisa de ser muita força, porque aqui é um sistema de alavanca, né? Mas é uma alavanca simples. Aqui só tem um fulcro, inclusive essa palavra que inspira o nome do canal, fulcros, né? Mas aqui no centro a gente tem o fulcro e aqui a alavanca. Então, quando a gente faz uma força aqui, o cabo ele tem a tendência aqui de abrir, né? Claro que precisa de pôr muita força aqui para abrir aqui e precisa de pôr pouca força aqui para fechar aqui. Então, se a gente for disputar, claro que aqui vai ganhar por questão básica ali da física de alavancas, mas aqui é diferente. Aqui, como ele usa esse mecanismo de Kami, a gente apertando aqui, e não precisa continuar apertando, eu estou só segurando ele aqui com 2 dedinhos, você pode pôr muita força aqui, né? Ele não abre, ele está travado. E basta um leve toquezinho aqui e ele abre. Muito interessante, né?
Por isso que ele chama lock line, né? A minha hipótese é que esse alicate ele foi desenvolvido na época, né? Não só minha hipótese, o Scout Crafter ele também fala dessa hipótese, né? Esse alicate foi desenvolvido na época das linhas de produção, do Fordismo, né? Que as pessoas ficavam lá em galpões, cada operário fazendo um tipo de tarefa, e as montagens eram feitas manualmente, né? Não tinha robô naquela época. Tinha máquinas automáticas, mas era eletromecânica. Não chegava a ser robô com computador, programa, né? Isso daí foi coisa que veio um pouco depois ali, por volta, começou a modernizar depois dos anos 50, 60 e principalmente anos 70 em diante, né? Nos anos 40, muita coisa ainda era feita na mão, manualmente. Então, esse alicate aqui, a funcionalidade dele, até por isso que ele é bem robustão, isso aqui era um alicate feito para fábrica, para pegar coisa e com pouco esforço e travar. Esse cortador aqui, ele também tem um sistema de multiplicação de força, isso aqui serve para cortar arame, prego, etc. E aqui essa pinça, um mordente paralelo. Então ele não é um alicate para pegar e torcer. Quando a gente quer torcer, o ideal é que o alicate tenha mordente cruzado, senão ele vai deslizar. O mordente paralelo, ele é para cravar e puxar, ou talvez empurrar também, mas principalmente puxar, né? Então ele é para pegar e tracionar. É a aplicação ideal do mordente paralelo. E aqui a gente pode ver que ele tem esse mordente paralelo, então eu acredito que ele seja talvez para pinçar, dobrar chapa, dobrar um arame, esse tipo de coisa, né? Mas o grande lance desse alicate aqui é esse sistema de multiplicação de força e trava por Kami, né? Que eu gosto bastante. Para quem gosta de física, de engenharia, de mecanismos, né? Isso daqui é muito bacana de analisar. Ele vem rolando aqui e aqui dentro tem um câmbio. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui dá para a gente ver parcialmente o câmbio, olhando ele ao contrário aqui. Então ele abriu, esse câmbio faz ele travar. E aí ele mantém essa trava. A gente não consegue, tá vendo? Eu estou pondo força aqui e não consegue abrir. Mas basta um leve toquezinho, ele abre. Melhor ainda com uma porca, né? Porque com o dedo é macio, não dá pra gente pôr muita força, senão machuca. A porca ela é mais adequada para demonstrar. Então apertou aqui a porca e se eu tentar abrir, ele não abre. Mesmo, só segurar ele aqui, tá vendo? Eu tô pondo muita força e ele nem mexe. Como se fosse um alicate de pressão, bastou dar um toquezinho e ele abre, cara. Isso é genial, né? E eu acho, né, pelo menos uma hipótese forte que eu tenho, é que esse alicate aqui inspirou a Snap-on na criação daquele modelo 138CP, HL138CP. É um alicate de alta alavancagem da Snap-on com ação aqui por cisalhamento, um grip e mordente piramidal, né? Tem a versão mais moderna, que é o HL138ACP, que é a versão atual, e o HL138CP era a versão ali mais antiga, por volta dos anos 80, por aí, né? E a Snap-on não usa mecanismo de trava por Kami, né? É um outro sistema de multiplicação de força, mas eu digo esse lance aqui de multiplicação de força, de engrenagem, de mecanismo aqui para multiplicar força. O da Snap-on tem isso. E recentemente eu vi surpreendentemente, eu vi um alicate da DMC, né? Daniels Manufacturing, aquela empresa ali que o pessoal que é mecânico de aeronaves conhece muito, né? Eu vi um alicate antigo da DMC, talvez por volta dos anos 60, 70, não sei. E ele tinha um mecanismo igual esse daqui. Só que era para fazer outra coisa, né? Parecia ser um
um extrator, né? Eu não sei o que aquele alicate fazia, mas o mecanismo que eu vi nele era igual desse alicate aqui. Então, deu pra gente ver aí o Ross Lockline, né? Eu procuro trazer aqui no canal, né? Tenho trazido muitas ferramentas japonesas, inclusive a loja do canal tá no ar, tá funcionando. Pode entrar e acessar lá fulcros.com. A loja do canal ela me ajuda a financiar as ferramentas, tá sempre trazendo coisas novas para cá, né? Então, quem quiser apoiar o canal pode comprar lá na loja Fulcros, porque e uma coisa, lá ainda não tem os preços, mas em breve vai ter. Eu ainda estou trabalhando no site, né? Primeiro eu estou fazendo a parte ali do back-end e tudo mais, mas está tendo progressos. Em breve a gente vai ter uma loja mais funcional. Mas quem quiser ferramenta japonesa, né, de altíssima qualidade, coisa que eu sempre procurei trazer aqui no canal, pode acessar a loja Fulcros. E eu quero fazer uma experiência também trazendo algumas ferramentas vintage que eu gosto bastante, porque eu gosto de ver a história das ferramentas, analisar mecanismos, né? O pessoal que acompanha meu canal e que gosta do canal, eu imagino que também deva gostar, né? Então eu vou procurar de vez em quando, ou talvez com alguma certa frequência, trazer umas ferramentas vintage também. Então, esse daqui foi o Ross Lockline, né? Deixa nos comentários aí se você quer ver ferramentas vintage, né? Então, com isso eu me despeço. Até o próximo vídeo.